Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar sobre as ferramentas da qualidade a partir do protocolo de prevenção de quedas apresentado em outros trabalhos da disciplina. O grupo é composto por Andriele, Beatriz, Caroline e Evelyn. Bom, os principais tópicos a serem abordados serão o protocolo de prevenção de quedas, evento adverso grave, as ferramentas de qualidade, nosso plano de ação a partir da ferramenta 5W2H e as nossas referências. Para começar, a gente achou importante definir novamente o que é queda, né? Que nada mais é do que o deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior à posição inicial. Então, esse deslocamento ele pode ser provocado tanto por circunstâncias do próprio paciente como circunstâncias do meio. E é considerado queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando durante o deslocamento necessita de amparo, ainda que não chegue no chão. Ela pode ocorrer tanto da própria altura como da maca ou cama, ou de assentos, poltronas, cadeiras, banheiro e sanitário, né? No caso de quando o paciente precisa ir ao banheiro. Logo, quais são os objetivos de um protocolo de prevenção de quedas, né? O protocolo existe para reduzir a ocorrência da queda e os danos possivelmente causados por ela, também promover a avaliação de pacientes quanto ao risco de queda, então determinar antes se o paciente é suscetível a sofrer uma queda ou não e elaborar um plano de intervenção individualizado a esses pacientes, garantir cuidado multiprofissional e um ambiente seguro, também promover a educação tanto dos pacientes como dos familiares e profissionais, nortear o atendimento imediato após a queda, então criar uma preparação aos profissionais para socorrer o paciente, também fornecer indicadores e estratégias para minimizar e melhorar a assistência à saúde nesses casos e proporcionar um atendimento efetivo e sistematizado, seguro e qualificado aos pacientes. O evento adverso grave foi a idosa que morreu após cair da maca durante o exame de raio-x em uma UPA de Porto Alegre. Vera Regina, de 67 anos, morreu após ter caído de uma maca em uma UPA em Porto Alegre durante um exame de raio-x. De acordo com o ML, a idosa faleceu em decorrência de hemorragia e edema encefálico e traumatismo crânioencefálico. Então, de acordo com o prontuário de atendimento, a paciente ela estava lúcida, sem febre ou qualquer sinal de dores durante a palpação. Das 13h30 às 28 horas, ela aguardou o resultado do exame de sangue, que foi solicitada pela equipe da unidade de saúde. Às 28 horas, foi concluído que Vera estava com gastrite e foi pedido um exame de raio-x. Segundo seu filho, sua mãe foi encaminhada por volta das 22h30 para fazer um exame em uma sala separada. A justificativa inicial apresentada pelo enfermeiro ao acompanhante do paciente seria de que Vera teria se agitado durante a execução do exame e sofrido uma pequena luxação após ter batido a sua cabeça na guarda da maca. No prontuário médico apresentado pela UPA, foi informada uma queda da maca dentro da sala de raio-x. De acordo com o documento, a queda foi de própria altura, mas não explica como ocorreu. Tanto a SMS quanto a SPDM, a empresa que administra a UPA de Bom Jesus, confirmaram a queda que teria ocorrido durante o momento de agitação da paciente. Na madrugada de segunda-feira, após tomografia, foram constatadas fraturas de crânio e maxilar. Às 11 horas, Vera foi submetida a uma intervenção cirúrgica para controlar a hemorragia de que estava sofrendo. Neste momento, a idosa já estava em coma. Vera teve morte cerebral declarada na manhã de quarta-feira no próprio HPS, tendo os aparelhos desligados na manhã de quinta-feira após os protocolos para a morte encefálica, que envolveu 2 exames feitos na quarta e outro na própria quinta-feira. Bom, agora a gente vai comentar sobre as ferramentas de qualidade e a gente vai começar a falar sobre o diagrama de causa e efeito. Ele representa as relações existentes entre um problema ou efeito indesejável e o resultado de um problema e todas as possíveis causas do mesmo. Ele vem para responder as perguntas: que tipo de variabilidade poderia afetar a característica de qualidade e interesse ou resultar num problema considerado, e por que isso acontece. Aqui a gente tem um modelo, diagrama de causa e efeito, onde o problema é a queda do paciente.
Pode-se observar que as causas e efeitos colocadas foram processo, ambiente, equipe/profissional e organização/gestão. Falando um pouco mais sobre cada, dentro do processo, nós temos os quesitos confiança exacerbada, descuido e falta de atenção. Essas são ações que podem induzir o profissional ao erro, visto que um profissional que apresenta confiança exacerbada pode cometer algum descuido durante o processo do exame ou deslocamento do paciente e a falta de atenção pode levar ao erro. Dentro do parâmetro equipe/profissional, são apresentados os quesitos sem treinamento, onde o profissional não recebe a qualificação necessária para a realização de tal função, o medo, onde o profissional teme a retaliação e ou punição da supervisão por não ter seguido o protocolo corretamente, e sobrecarga, onde o profissional está sob uma demanda superior à devida, muitas vezes por falta de profissionais qualificados para a função. O ambiente apresenta requisitos como ruídos e barulhos, que podem afetar a atenção do profissional, equipamentos faltantes, como maca e acessórios, adequados para o transporte do paciente, e mobílias em lugares inadequados, atrapalhando a locomoção do profissional e do paciente. Já a organização e gestão apresenta como os quesitos aplicação incorreta de processos e de supervisão, gerando medo nos profissionais, em vez de oferecer um ambiente acolhedor e sem julgamentos, ocasionando e demonstrando uma gestão incorreta da equipe, sem confiança e colaboração. Todos esses fatores têm uma ação direta na queda do paciente. Com uma melhoria de todos esses fatores, o risco de quedas são diminuídos e aumenta a segurança do paciente. Vale lembrar que seguir os protocolos e metas de segurança salvam vidas. Então, o checklist é uma ferramenta de fácil compreensão usada para responder à pergunta: com que frequência certos eventos acontecem num certo período de tempo? Ela é utilizada para planejar a coleta de dados a partir da necessidade de análise de dados futuros. Então, ela compreende ações para a segurança do paciente, permite verificar situações de risco e direcionar ações de correção para promover a segurança adequada, né? Então, no checklist de risco de queda que a gente fez, ela contempla o nome do paciente, a data de entrada, o setor e o leito. E as práticas de controle. Então, se o paciente está com a pulseira de identificação do risco de queda, se o paciente está com as grades do leito elevado, se o paciente está agitado ou desorientado, com ou sem contenção mecânica, se o paciente com risco de queda está com acompanhante, e se o paciente e o acompanhante estão orientados quanto ao risco de queda. Então, essas práticas de controle, elas devem ser preenchidas nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, para ter um controle, né, certinho. E, por final, deve ser preenchido e assinado pelo aquele que foi responsável por preencher a lista de risco, de queda. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano de ação, que a gente fez utilizando a ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta que é utilizada no planejamento de ações que facilitam as definições de responsabilidade, métodos, prazos, objetivos e os recursos necessários para cada um deles. Nessa ferramenta a gente deve responder as seguintes perguntas: por quê, como, quem, onde, quando, quanto e o status em que essa etapa ela se encontra. Primeiramente, a gente trouxe aqui uma ação de investigar o caso da queda, porque isso é necessário para que os casos de queda eles não voltem a acontecer, e como isso deve ser realizado a partir de vistorias no local do ocorrido e nos equipamentos. A instituição responsável é quem deve realizar isso e também deve ser realizado na instituição. Quando a gente colocou o dia 3 de julho de 2022, por ser o dia de óbito da idosa. É uma etapa que é sem custo e o status a gente colocou como concluído. Aqui em segundo ponto, que é um ponto muito importante, a gente colocou que se deve notificar a Anvisa para que fins de adoção de medidas de intervenção sejam tomadas.
como isso deve ser realizado é a partir do preenchimento de formulários com os dados sobre o evento adverso. Quem é a instituição responsável que deve realizar essa etapa e também deve ser feito nela. A data que a gente colocou o mesmo dia e é uma etapa sem custo. E também a gente colocou como concluído. Na segunda medida, a gente colocou que se deve verificar porque o protocolo de segurança ele não foi realizado de forma adequada. É importante para que se entenda o que ocasionou o evento e para que esses casos eles não voltem a acontecer. Deve ser realizado a partir de conversas com os profissionais que estavam presentes no momento da queda. É a instituição responsável também quem deve fazer isso e também é realizado nela. Aqui a data a gente também colocou a mesma e é uma etapa sem custo e que está em andamento por ser um processo mais longo. E por fim, aqui a gente colocou que se deve adequar os profissionais para que eles sejam os mais capacitados possíveis. E essa capacitação, ela se deve dar por meio de cursos e é a instituição responsável quem deve disponibilizar esses cursos. A gente colocou que são instituições responsáveis por dar cursos de capacitação de prevenção de quedas, né? E quando a gente colocou para o próximo mês, por ser uma etapa mais longa, por haver um planejamento maior, então a gente colocou como próximo mês. E é um custo a calcular. E o status, como eu disse, que é por ser uma etapa em planejamento, a gente colocou aqui planejado. Aqui estão nossas referências usadas e obrigada!